morte de cruz, ou sair correndo dali e voltar para o céu. Se ele voltasse para o céu, estaríamos condenados. Se ele fosse à cruz, estaríamos salvos. Quando Jesus entra dentro daquele jardim, o desespero é tão grande, que a Bíblia diz que enquanto ele ora, a agonia que toma conta dele é tão imensa, que ele começa a suar gotas de sangue. Eu sei que muitos aqui já tiveram agonia. Alguém já passou por agonia aqui profunda? Algum dia você chorou muito, de desespero ao ponto de perder a voz? Esse é o máximo que o ser humano chega. Você se lembra de algum dia você orando, perdendo a voz, ao ponto de sair sangue da sua testa, ao ponto da sua pele transpirar sangue? Não pense que isso é uma fábula. Existem livros escritos por médicos sobre isso. Eu li sobre um médico cristão do século XVIII, que ele estudou o sofrimento de Cristo. E ele disse, Jesus foi tomado não apenas de um pavor, mas de uma angústia tão intensa, que fez com que o corpo dele inteiro se desestabilizasse. O corpo dele se desestabilizou tanto, que houve a pressão sanguínea dele, foi a 1000. O sangue começou a pulsar dentro do corpo dele de uma maneira tão violenta, porque a angústia que ele passou foi tão grave, que ele podia ter tido um infarto do miocárdio. O coração dele podia simplesmente ter explodido. Quantas pessoas você já ouviu falar que tiveram infarto? Lá no campo de bola, quando o time ganhou ou perdeu, numa briga, num susto, porque a emoção é tão grande que o coração não aguenta, a pressão sanguínea vai a 1000 dentro do corpo e o coração não consegue pulsar e ele explode. Jesus poderia ter o seu coração explodido, o médico disse isso. Jesus poderia ter tido ali um infarto do miocárdio. Eu lendo o livro, parei, olhei para o céu e disse, por que o senhor não teve um infarto? Porque se ele infartasse, morreria instantaneamente. Não sofreria, não ficariam sequelas, não sofreria dores, mas angústia. O coração parou, acabou a vida. Aí o Senhor falou para mim, eu estava proibido de morrer de infarto, porque eu fui enviado à terra para um sacrifício. Alguém tinha que morrer para que vocês pudessem viver. O médico continua dizendo, se o coração for muito bom e ele começar a bombear muito sangue e a pessoa não tiver um infarto no miocárdio, então todas as veias do corpo receberão uma descarga de sangue muito rápida, a pressão vai subir e as pequeninas veias do cérebro podem explodir em uma aneurisma. E se Jesus tivesse tido um aneurisma, parte do corpo dele poderia ter parado. Ele poderia ter tido um AVC. E num AVC isquêmico, ele poderia ter morrido também. Lendo isso, eu perguntei, Senhor, por quê? E o Senhor me fez a mesma resposta. Filho, eu não poderia morrer de isquemia cerebral, porque eu tinha que participar de um sacrifício. O médico insiste e diz, caso as veias do cérebro não, que são as mais sensíveis, não explodissem em uma aneurisma, aí então aconteceria o que acontece raramente, mas acontece. As veias incham tanto que elas dilatam e criam-se cismas nas veias. E as veias começam a soltar sangue. E o sangue procura os vasos da nossa pele, das glândulas sudoríparas, e sai junto com o suor. Jesus, quando estava ajoelhado no Getsemane, ou no Getsemane, quando ele estava em agonia profunda, porque ele gritou pelo Pai, o Pai não pôde falar com ele. Ele buscava a presença de alguém. Nem os pássaros cantaram naquela noite. Os grilos não fizeram barulho. Não houve movimento. É como se o mundo inteiro parasse. Céus e infernos estavam olhando aquele homem ajoelhado. A pergunta que eu fiz a Jesus foi, por que o Senhor ficou com tanta agonia? E a resposta que ele me deu me deixou emocionado. Ele me disse, eu estava orando como um homem, sentindo já o peso da morte que eu ia enfrentar. Mas o meu lado divino me atrapalhou. O lado que os homens tanto amaram Jesus, porque as pessoas amavam Jesus porque ele fazia milagres. Amavam Jesus porque ele multiplicava pão e peixe. Amavam Jesus porque ele ressuscitava mortos. Amavam Jesus pelo lado divino dele, não era pelo lado humano dele. Então ele contou ao meu coração, filho, quando eu estava naquele jardim, e o meu lado divino, que vocês sempre amaram, entrou em trabalho para tentar me confortar. Eu olhei para frente e a visão que eu tive foi ruim demais. E eu perguntei, o que foi que o senhor viu, Jesus? Ele disse, eu vi a cruz. Não só a cruz, eu vi os pregos que perfurariam as minhas mãos e os meus pés. Pregos de 15 centímetros. Eu vi não somente os pregos, eu vi
a coroa de espinho, espinhos tão fortes, capazes de furar uma madeira de acácia. Foi a madeira usada para fazer a arca da aliança. Não bastasse isso, eu senti a agonia do abandono, da calúnia, da dor, da solidão, do vazio. Eu vi isso tudo antes da hora. E quando eu vi isso tudo antes da hora, eu vi como Deus. Porque Deus enxerga o futuro, sim ou não? O lado divino dele enxergou o futuro. O reflexo foi no lado humano. O lado humano não suportou ver os pregos. Não suportou sentir antes da hora a coroa de espinho. Não suportou sentir antes da hora o suplício que ele sofreria na casa de Pilatos, com as chibatadas que levaria nas costas. Quando o lado humano dele sentiu antes da hora toda a dor, o corpo dele entrou em ebulição e ele se desesperou. Ao se desesperar, a angústia foi tão grande que a pressão sanguínea foi ao coração e o coração não explodiu. Foi ao cérebro e as veias não explodiram. Então todas as veias do corpo dele incharam e ele começou a suar sangue. E quando ele passa a mão na testa e ele vê sangue, ele dá o grito que está escrito aqui, um grito que apavorou os céus e quase fez o inferno ter uma alegria indizível, porque ele olhou para o céu e disse: se for possível, passa de mim este cálice. Se for possível, passa de mim essa morte. Passa de mim essa dor. Se for possível, passa de mim essa cruz. Passa de mim esses pregos. Passe de mim esta coroa de espinhos. Se for possível, passa de mim esta cruz. Interessante é que esta oração está escrita assim: se for possível, passa de mim este cálice, vírgula. Passe de mim este cálice. Passe de mim este cálice. O que é a vírgula em uma sentença, em uma frase? A vírgula é colocada em uma sentença para que a pessoa que está lendo a frase possa parar um minuto para respirar. Porque senão você embola a frase inteira. E quando você respira, o oxigênio vai para o cérebro e as toxinas do cansaço se dissipam. Jesus disse: passa de mim este cálice, e respirou. Quando ele respirou, o cérebro dele foi sofreu aquele momento de alegria. As toxinas do cansaço foram embora. E eu imagino que por um momento ele pensou: se o meu lado divino viu a cruz, deixa eu usar o meu lado divino para ver o que vem depois da cruz. Oh glória. Ele respirou, digo eu, ele olhou além da cruz. E quando ele viu além da cruz, foi embora o cansaço, foi embora a dor, foi embora o medo, foi embora o pavor. O que ele viu deixou ele feliz. Pergunte para mim o que ele viu, pastor. Só fala se todo mundo perguntar. Só se perguntar com vontade. Ele viu esse culto aqui. Ele viu você sentado nesse banco aí. Ele viu você dando gritos para o nome dele. Ele viu a gente aqui hoje agradecendo. Ele viu o Brasil lutando para as igrejas estarem abertas. Ele viu que essa Páscoa seria uma Páscoa de libertação. Ele viu o seu nome escrito no livro da vida. Ele viu você sendo liberto dos seus pecados. Ele viu você sendo batizado com o Espírito Santo. Ele viu vocês cantarem esses louvores aqui, Marina, e o céu desceu sobre nós. Ele viu você, Clodoaldo, falar hoje aqui o seu testemunho. Ele viu você tocar esse teclado, Gustavo. Ele está vendo você agora com as mãos erguidas para o céu. Aleluia! E quando ele viu a gente, ele retomou a frase. E olha o que ele disse, Márcio. Ele estava vindo triste. Se for possível, passa de mim este cálice, vírgula. Olha o que ele vai falar agora. Todavia, não seja feita a minha vontade, seja feita a sua. Eu estou preparado. É para morrer por eles, vamos morrer agora. É para enfrentar a cruz, vamos enfrentar a cruz agora. Porque eu já vi o prêmio que eu vou receber lá na frente. Jesus levanta daquele jardim. Ele entrou no jardim assim, pastor Roseli. A minha alma está angustiada. Gabriel, ele entrou no jardim triste. Francisco, ele entrou no jardim caído. Olha como é que ele sai do jardim. Ele sai pisando forte. Pedro, Tiago e João estão dormindo. Ele acorda, ele diz assim: não pudestes orar, não importa. A carne é fraca, mas o espírito está forte. A carne é fraca, mas o meu espírito está forte. Levante, vamos. Olha o que Jesus diz: eis que o traidor se aproxima. O lado divino dele fez ele ver Judas. Ei, você está para ser preso. Você sabe que está vindo gente para te prender. Você vai esperar de braço cruzado para ser preso? Você vai fugir?
Você vai correr. Jesus não correu. Ele diz, o traidor se aproxima. Ao invés de ir para longe, Jesus parte para cima de Judas, que está conduzindo uma turba. Em um dos evangelhos diz que haviam 600 homens enviados pelos sacerdotes Anás e Caifás. Quando Jesus olhou aquela turma toda, estava escuro. Jesus perguntou, a quem procurais? E eles dizem, a Jesus. E ele diz, eu sou. Quando ele diz, eu sou, a Bíblia diz que todos caíram como mortos pelo chão. Porque nesse momento Jesus não falou como homem. Ele repetiu a frase que ele disse para Moisés lá no monte. Quando Moisés disse, quando Faraó perguntar quem é o Senhor, o que eu digo? E o Senhor disse, diga a Faraó, eu sou. Eu sou, te mandei falar com eles. Agora no Novo Testamento Jesus diz, eu sou, e todos caíram para o chão. E ao invés, veja só, ele tem duas chances de fugir. A primeira, porque ele sabe que estão vindo prender ele. Ele encara as pessoas e eles caem no chão. Ele podia ter fugido de novo, mas ele não foge. Eu imagino ele levantando todo mundo, dizendo assim, sou eu. Vem Judas e dá um beijo no rosto dele. Quando Judas beija ele, Jesus diz para ele, amigo, o que tem que fazer faz rápido. Aí quando começam a prender Jesus, Pedro tirou uma espada. Um dia eu estava ouvindo um pregador falar, e ele disse, Pedro se atracou numa briga com um soldado e tomou a espada dele. Conversa fiada. Ninguém conseguia tomar a espada de um soldado, gente. Ainda mais no tete a tete. Pedro era pescador. Aquela espada estava na cintura de Pedro. Desde quando ele era pescador. Porque os pescadores enfrentavam piratas que tentavam roubar os peixes deles. E Pedro usava aquela espadinha escondida debaixo do manto dele. Interessante, ele caminhou com Jesus 3 anos e meio. Quantos anos? Jesus deve ter visto aquela espada umas trocentas vezes, sim ou não? E por que Jesus nunca falou para ele, joga a espada fora, Pedro? Aqui vai um ensinamento para a igreja. Porque quando a gente está na igreja, alguém se converte, a gente quer fazer o papel de Jesus para a pessoa. Você não pode fazer isso, para de fazer isso. Você agora não pode fazer mais isso. A gente quer tirar a espada da cintura da pessoa à força. Aí vem Jesus e caminha com Pedro 3 anos e meio com a espada na cintura dele. E Jesus nunca falou nada. Porque se Jesus falasse, Pedro, tira a espada da cintura, Pedro tiraria. Mas Pedro ia tirar a espada da cintura, mas a espada nunca ia sair do coração dele. Nunca. Então chegou a hora de Jesus falar, Pedro, eu não preciso de espada para me defender. Você arrancou a orelha do soldado, olha o que eu faço com a orelha. Jesus pegou a orelha do soldado e colou a orelha no lugar. Pedro entendeu que não era pela força da espada. Jesus dá um ensinamento nesse dia. Quem vive pela espada, morrerá pela espada. Por isso o evangelho não é violento. O evangelho é pacífico. O cristianismo é de paz. Naquela noite Jesus foi preso. Jesus foi arrastado ali para um julgamento injusto, porque ele foi o único preso julgado de madrugada. Quando Jesus está sendo julgado de madrugada, alguém deve ter feito algum tipo de questionamento, porque os líderes religiosos estavam julgando Jesus de madrugada, onde não havia nenhuma testemunha que pudesse testemunhar a favor dele. Por isso não conseguem, e nem assim encontram culpa nele. E jogam para Anás, que joga para Caifás, juntam Anás e Caifás e mandam para Pilatos. Pilatos não quer problema com os romanos, ou Pilatos não quer problema com os judeus. Ele é um governador romano. Ele não quer ver os judeus irritados. Então, quando contam para ele a história, ele interroga Jesus e diz assim, eu não vi nada nesse homem para matá-lo. Como eu não vi nada para matá-lo, para aplacar a ira de vocês, eu vou mandar bater nele. Colocam Jesus em um mastro e usam um chicote criado pelos romanos só para espancar judeus. Esse chicote se chamava azorrague. Diga comigo, azorrague. Até memorizar mais uma vez. Se falar 3 vezes, está batizado com o Espírito Santo, né? Azorrague. O azorrague era um chicote com 12 tiras de couro. Na ponta de cada tira, um pedaço de osso de carneiro quebrado ou limalha de ferro. Os judeus criaram isso, ou os romanos criaram isso só para bater em judeus. Porque a intenção de quem é chicotado, quem toma chibatadas, é a pessoa se curvar e inclinar. Os romanos batiam nos judeus com um chicote de uma tira só. E os judeus aguentavam e ficavam em pé. Porque eles não se curvavam diante de homens, nem diante de outro Deus.
Então os romanos, percebendo que os judeus eram sisudos, eram muito fortes, criaram esse chicote. Cada vez que eles tomavam uma chibatada, valia por 12. Uma valia por 12. Pilatos manda dar uma quarentena de açoites em Jesus, menos uma. Quem vai falar isso para nós é o apóstolo São Paulo. Assim como meu Salvador, eu tomei uma quarentena de açoites, menos uma. 39 chibatadas. Por que esse número? Foi feito estudos naquela época. Nenhuma pessoa aguentava mais do que 40 chibatadas com um chicote daquele. A pessoa ia a óbito. Então o soldado, quando começava a bater, ficava do lado dele alguém contando. Quando chegava na 39ª chibatada, esse soldado era arrancado, porque ele estava no automático. A pessoa não suportava e ia à morte. O flagelo que Jesus sofreu naquela noite foi por culpa minha e por culpa sua. Ele tomou 39 chibatadas. E se alguém é bom de matemática, multiplique 39 vezes 12. E vocês vão ter a quantidade de açoites que Jesus levou. Mais de 400 cortes nas suas costas. Mais de 400 feridas profundas. O chicote era dado nas costas em um único lugar apenas, para a pessoa ser vencida ali. Os judeus, ou os romanos, criaram entre os judeus uma fábula. Todos os soldados se reuniam para ver o flagelado, judeu principalmente, porque judeu não se curva, e eles davam 10 chibatadas. A 11ª chibatada era a mais esperada, porque depois de 10 chibatadas a pessoa já tinha 120 buracos nas costas, e o corpo esmorecia e caía. A 11ª chibatada, que era dada no mesmo lugar, agora não ia mais nas costas, porque a pessoa tomba, ela pegava no pescoço, na orelha, no rosto. Aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, quando a gente vê aquela carnificina, e as pessoas não acreditam, foi exatamente aquilo que ele passou. E a parte que mais mexe comigo, é que a Bíblia diz que ele não abriu a boca dele. Jesus não reclamou, Jesus não xingou, ele aguentou calado até o seu corpo ser vencido, e ele desmaiar. Depois de 400 cortes nas costas, Jesus está desmaiado. Ele perdeu naquela noite mais de 2 litros de sangue. Ele é embrulhado em um pano para não morrer de hemorragia e é jogado em uma cela. Pilatos assistiu aquilo, voltou para casa apavorado. Ele está tentando jantar. Aí a esposa dele, Cláudia, a prócura, se aproxima do marido e diz: eu não me misturo, eu não me envolvo em assuntos políticos, mas esse homem que você hoje está julgando, eu sofri por causa dele. Esta noite eu tive um sonho, e Deus me disse: não se meta na questão desse homem, porque ele é justo. O pavor de Pilatos foi tão grande, que ele passou a noite acordado, lendo os livros dos judeus, procurando uma maneira de livrar Jesus da morte. E lá nas histórias dos judeus, ele encontrou a tal da Páscoa, a chegada que antecipava a Páscoa, os 3 dias anteriores à Páscoa. E na cultura dos judeus, ele leu lá no Velho Testamento, que quando o sacerdote queria perdoar alguém nesses dias, ele pegava 2 cabritos, sobre um ele colocava a mão, e liberava todos os pecados do povo sobre ele, e soltava pelo deserto, e o outro era imolado. Ele disse: vou usar isso contra os judeus. No dia de manhãzinha, quando ele acorda, a notícia já esparramou. Algumas pessoas que estavam no palácio vão até os sacerdotes para contar: Pilatos não quer matar o homem, ele vai achar uma maneira de libertar Jesus e vai usar uma cultura nossa da Páscoa. Vão pegar outros bandidos e vão tentar soltar um deles. E como esse Jesus, ele cura os enfermos, ele multiplica pães, ele é amado, as pessoas vão soltar Jesus. Anás e Caifás juntam todos os seus sacerdotes, pegam todo o dinheiro que tem dentro do seu templo, inclusive as moedas do Iscariotes, que naquela noite havia se matado. Judas devolveu as moedas. Eles usam essas mesmas moedas para comprar o povo que estava na frente do palácio de Pilatos. As pessoas ganhavam a moeda, e era só para dizer, quando ele colocar alguém ali, o nome que for, diga que é esse que tem que ser solto, e não Yeshua, o chamado Cristo. De manhãzinha, quando Pilatos manda pegar Jesus, lembre, ele passou uma noite sem comer, ele passou uma noite desmaiado, ele perdeu 2 litros de sangue, ele tem mais de 400 cortes no corpo, e ele está envolto num pano. Ele está na frente de Pilatos, e Pilatos manda trazer um preso político chamado Barrabás. Barrabás e Jesus são colocados lado a lado.
Pilatos pega Barrabás porque sabia da fama de Barrabás como sendo um preso político e um homem assassino. E ele pega Jesus, que era pacificador, um homem de curas. Na mente de Pilatos, o povo vai escolher que Jesus seja solto, mas o povo aqui embaixo já estava comprado. E quando Barrabás diz: uso eu aqui a cultura de vocês, é chegado um dia especial, vocês podem perdoar um e condenar o outro. Tenho aqui Yeshua e tenho aqui Barrabás. Quem vocês querem que eu solte? Quem vocês querem que eu crucifique? E o povo gritou: soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Pilatos se apavorou tanto com isso que mandou trazer água. E aí a velha fábula contada, ele lavou as mãos e disse: eu lavo as minhas mãos do sangue desse homem. O sangue dele não caia sobre mim. Alguém já leu o Novo Testamento? Lembra o que o povo gritou aqui embaixo? Caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse justo. E aí ninguém consegue entender por que os judeus sofreram tanto na vida. Jerusalém destruída 70 vezes. Aparece no cenário um tal de Hitler que manda 6 milhões de judeus para o Holocausto. E lá atrás, podendo eles terem libertado o Filho de Deus, eles disseram: crucifique ele e que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Jesus é enviado para uma sala onde os soldados vão começar o suplício. Lembra que eu disse que ele passou a noite com um pano enrolado em 400 cortes? Esse pano é arrancado de uma vez. Já tirou um esparadrapo de uma ferida que não está curada? Dói. Imagine você tirar 400 esparadrapos de uma vez. Quando puxaram aquele pano, a carne de Jesus se rasgou de novo. Fincaram aquela coroa de espinhos em sua cabeça. Não estavam satisfeitos da coroa não encaixar direito, bateram com uma cana em cima da cabeça dele para que os pregos furassem as suas orelhas, os seus supercílios. Esbofetearam ele, cuspiram nele, brincaram dizendo: você não é o Cristo, revela quem foi que te bateu. Colocaram uma capa sobre o corpo dele para brincar: você é o rei? Então um rei tem que ter um cetro, tem que ter uma capa. Pegaram a cruz, a bendita ou maldita cruz, depende do ponto de vista. A cruz inteira pesava quase 200 a 250 quilos, era madeira maciça. Nenhum homem suportava carregar o peso da cruz toda. A história diz que Jesus recebeu apenas o patíbulo da cruz, que era o mastro principal, a haste, ou melhor, a haste onde os braços foram fincados. O mastro principal outras pessoas carregavam. Colocavam aquele mastro sobre a sua costa. Ele não carregava a cruz assim. Ele carregava ela como se fosse uma canga, como se fosse um boi carregando um peso. Ele vai caminhando pela via da crucificação, ao ponto de não suportar e tombar. A Bíblia não diz em momento algum que Jesus caiu ao chão. Mas nós entendemos que um homem que está sem comer, que um homem que não jantou à noite, não tomou café de manhã, tem menos de 2 litros de sangue a menos no corpo, está todo ferido, machucado, ele não vai suportar carregar uma coisa com quase 60 quilos nas costas, 70 quilos nas costas. Em algum momento ele tombou. Os soldados romanos, para humilhá-lo, olhou para todos que estavam assistindo aquilo, e ao invés de escolherem um judeu para ajudar Jesus a carregar a cruz, escolheram um homem pela cor dele e chamaram o tal de Cirineu, Simão Cirineu. Cirineu não é sobrenome. Cirineu eram as pessoas que nasciam em Cirene, e Cirene era uma cidade que ficava na Etiópia. É o único homem negro que estava ali, o único homem negro que vinha, por certo, descendente de Salomão com a rainha de Sabá, estava ali para aquela festa, para adorar a Deus também. Usaram ele de exemplo. Estão dizendo para Jesus: nem os seus irmãos te ajudam. E Jesus está dando um ensinamento para nós: se no dia da sua luta os seus irmãos não te ajudarem, Deus mandará nem que seja um estrangeiro, mas a sua cruz vai ser levada até o fim. Você não vai perder ela. Jesus é arrastado até o Gólgota. Sobe comigo no Gólgota agora. Muda a música, Gustavo. Vem comigo para o alto do Gólgota, para um monte chamado Caveira.
3 cruzes serão fincadas naquele dia. Lembrando que só naquele ano, mais de 2.000 pessoas foram crucificadas. Milhares de pessoas eram crucificadas. É só mais uma crucificação na mente dos romanos. Crucificam um bandido à esquerda, crucificam um bandido à direita, e vão crucificar o meu Cristo ao meio. Quando Jesus chega no Gólgota, tiram um patíbulo das suas costas, pregam um patíbulo na haste frontal, deitam o corpo de Jesus naquela cruz. A sua mão esquerda é pregada com toda a violência possível, e esta foi mais fácil, mais tranquila. O salmista vai dizer: esticaram o meu mestre ao ponto de desconjuntarem os seus ossos. A cruz era preparada 5 dias antes da crucificação. A cruz tinha a metragem do crucificado, senhoras e senhores. A pessoa que ia ser morta na cruz, ela era primeiro testada, abriam seus braços e marcavam onde o prego ia entrar, facilitavam a entrada do prego, fazendo um buraco na madeira, para que quando o prego fosse fincado, facilitasse a entrada dele. A primeira mão deu certo, mas quando foram colocar a segunda mão, não dava para crucificá-la, porque a marca que estava ali era maior. A cruz não era dele, a cruz era de Barrabás, e Barrabás era um homem zarrão, era um homem gigante. Jesus era um homem comum, 1,70 m, 75, 1,80 m. A sua envergadura não dá naquele lugar, então os soldados romanos são obrigados a puxar os braços dele. A sua carne vai sendo rasgada, por isso amarravam os braços depois. Ele está com as 2 mãos fincadas, agora vão fincar os seus pés na cruz. Eu já vi imagens onde Jesus é fincado de maneira ereta. Isso é uma inverdade. Eles colocavam um calço na cruz, para que a perna da pessoa ficasse num ângulo de 45 graus dobrada, para que aumentasse o suplício. Vocês que vão à academia sabem disso. Tente ficar nessa posição por mais de 5 minutos. Tente ficar assim. Jesus vai ficar nessa posição por horas. E para não sentir mais dores, ele tem que segurar naqueles pregos e arrastar o corpo dele para cima, ou ele vai ter que enfrentar essa dor. Faziam tudo isso de cabeça pensada. Os pregos nos pés são os piores, porque pregam o primeiro pé e depois usam um outro prego para fincar o segundo pé sobre o primeiro. 5 soldados para colocar aquela cruz de pé, 240 quilos de madeira, mais 80 quilos de homem, 300 e poucos quilos. 5 homens levantam a cruz. O buraco está feito no Gólgota, e quando soltam a cruz dentro daquele buraco, o impacto da cruz no chão faz com que o corpo de Jesus venha para frente. As suas mãos são rasgadas, os seus pés quase se soltam. Os omoplatas vão apertar o seu pulmão. Eu li um livro que diz que se Jesus ficasse naquela posição por 15 minutos, ele morreria. Porque os omoplatas comprimem o pulmão e ele não consegue respirar. Se ele ficasse 15 minutos sem oxigênio, ele morreria. Mas não. Ele fica 3 horas pendurado naquela cruz. 3 horas de dor, de tortura e de sofrimento. Estava lendo e eu descobri que ele não morreu, porque quando faltava oxigênio, ele juntava as mãos aqui no prego e juntava o seu corpo para trás, numa força incomum, até as suas feridas abertas nas costas, e encontrar as ferpas e as farpas da madeira lavrada aqui atrás. Ele sentia dores para todos os lados. E ele só fez esse esforço porque Jesus conhecia sacrifício. E Deus nunca recebeu sacrifício de carne sufocada. Para haver perdão de pecado, sangue tinha que ser derramado. E por causa disso ele suportou toda essa dor. Ele está no alto da cruz. Não bastasse toda essa violência, ele está olhando para frente dele. E ele está vendo a carinha das pessoas que ele alimentou com pães e peixes. Ele olha lá no meio e vê Lázaro, que ele tirou de dentro da tumba. Ele vê a mulher que ele perdoou os pecados. Os cegos que ele... Assim, você não é o curandeiro? Você não é o que ressuscita? Você não é o que faz milagres? Mostra o seu poder agora. Desce da cruz e me tira daqui também. Isso foi um tapa no rosto de Jesus. Porque Jesus estava morrendo por causa daquele miserável ali. E o miserável, no fim da vida, continua sendo ímpio. Isso foi uma flechada no coração de Jesus. O diabo entrou no coração do bandido da esquerda que falou isso com ele. Deus não deixou o jogo ficar desigual.
o Espírito Santo entrou no coração do bandido da direita. O bandido da direita esticou o pescoço, olhou lá para o outro lado e disse assim: ô amigo, nós dois estamos aqui porque a gente merece. Mas esse homem do meio aqui, esse homem não fez nada de errado. Imagino eu que como ele esticou a cabeça para falar com o outro lá, quando ele olhou para Jesus, ele viu um presente que Pilatos deu para Jesus. Pilatos colocou uma placa em cima da cabeça de Jesus, escrito Rei dos Judeus, em 3 idiomas: em hebraico, em grego e em latim. E quando aquele bandido olhou e viu escrito Rei, esta palavra entrou no coração dele. E olha o bandido da cruz que ele disse: ô Rei, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Oh glória. O diabo tinha deixado Jesus triste. Aí vem o Espírito Santo e deixa Jesus feliz. Jesus ergue a cabeça e olha para o bandido e diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. Oh meu Deus, que coisa linda. Por isso que eu digo, eu olho para a cruz, eu não sei se eu sinto dores ou prazer. Eu não sei se eu choro ou se eu dou pulos de alegria. Porque foi aquela bendita ou foi aquela maldita cruz a razão de estarmos aqui nesta noite. E quando estava tudo indo, Jesus começa a sentir muitas dores. E o tétano começa a carcomê-lo por dentro. E ele começa a ter vertigens. E ele olha para o céu. E quando ele olha para o céu, o lado divino dele vê o céu aberto. E quando ele vê o céu aberto, ele vê Deus Pai olhando para ele. E quando ele vê Deus Pai olhando para ele, ele vai pedir ajuda. E a Bíblia diz que Deus fica de costas para Jesus. E quando Deus dá as costas para Jesus, Jesus olha para baixo, olha para as pessoas do lado dele, para não dar um mau testemunho, Gabriel. Ele ora uma frase em aramaico, uma língua extinta, Márcio, naquela época, para que ninguém entendesse, só os estudiosos no futuro. Ele olha para o céu e diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. As pessoas aqui embaixo dizem, ele está gritando por Elias, o profeta. Mas não era. Ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? Ele olha para frente, as pessoas ainda estão gritando: crucificam. Quando você olha para cima e Deus vira as costas. Quando você olha para frente, as pessoas que tinham que te proteger te abandonam. Só tem um lugar para olhar, é para baixo. E quando ele inclina a cabeça para baixo, ele olha no pé da cruz, aleluia, e ele vê a única coisa que sobrou do ministério dele: a mãe e João. Ele vê a mãe dele aos pés da cruz e João olhando, o melhor amigo dele. Era a maneira dos dois dizer: não interessa o que eles estão falando, não interessa o que fizeram com você, nós estamos com você até o fim. Jesus está morrendo, está mandando um recado para nós. Quando tudo desabar na sua vida, a única coisa que resta é a família. A única coisa que resta é o grande, verdadeiro, melhor amigo. Só esses vão com a gente até o fim. Há quem diga que um homem, para ser feliz, precisa ter pelo menos 6 amigos, para pegarem cada um na alça do seu caixão e enterrá-lo. Não é preciso ter o mundo aos seus pés. Não é preciso ter milhões de seguidores. Não é preciso fazer das tripas coração para ser famoso. Você precisa de um pequeno grupo, mas pessoas que não te julguem. Pessoas que na hora da crucificação, ao invés de te jogar na cara: eu te falei, você não devia ter feito, olhem para você e diz: nós estamos aqui, você não está sozinho. Sabe, gente, eu abro um parênteses aqui, já estou terminando. Eu sirvo a Jesus desde criança. E eu sempre amei os milagres. Sou pentecostal, né? Os irmãos de Cândia. Eu preguei lá em Cândia quando eu era garoto ainda. Um culto lindo. Um culto com 6 pessoas. E eu me lembro naquele culto, Jesus batizou com o Espírito Santo. Eu sempre fui apaixonado por milagres. Eu amo ver Jesus fazer milagres. Quer me ver pregar em congresso? Bom, vocês já me viram em DVDs. Eu amo encenar, eu amo falar assim: Jesus estava na popa do barco quando o vento levantou. Faltou Roberto Marinho para fazer a trilha sonora agora, né, Gustavo? E o vento levantou. E os discípulos começam a gritar, porque o barco chacoalha de um lado para o outro. E alguém acorda Jesus. E Jesus se levanta da popa do barco. E ele vai para a proa do barco. E na proa, ele abre as mãos e grita: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Eu amo falar isso. Eu amo falar. E Jesus está dentro de um cemitério. E ele diz: tirai a pedra.
E quando alguém tira a pedra, ele grita: Lázaro, sai para fora, Lázaro. Eu amo falar do Cristo que cura, eu amo falar do Deus encarnado. Mas posso confessar para vocês, eu amo muito mais o Cristo homem, porque eu não consigo fazer os milagres que o Cristo Deus faz. Eu não consigo ressuscitar um morto, eu não consigo levantar um paralítico, mas eu consigo ser aquele crucificado, porque somos crucificados por calúnia. O que levou Jesus para a cruz? Uma calúnia. O que falavam dele? Ele se assenta com prostitutas, ele anda com cobradores de impostos, ele expulsa demônios por demônios, calúnias. E uma mentira dita muitas vezes vira uma verdade. As pessoas que estavam olhando para ele ali, que viram ele fazer milagres e tudo, esqueceram tudo que ele fez. Olharam para a cruz e disseram: se ele não desce da cruz, ele está devendo mesmo. Eu não posso ser o Cristo que caminha nas águas, mas eu consigo ser aquele Cristo na cruz, que às vezes olho para o céu e digo: por que o Senhor me abandonou? Que às vezes olho para frente, as pessoas que eu ajudei, e digo: por que você me esqueceu? E às vezes eu só tenho que olhar para baixo e falar: só sobrou a família. Recebe esta palavra. Foi por isso que ele foi crucificado. Não foi como cantou um ímpio cantor brasileiro. Em homenagem a Jesus, ele diz: eu não sou besta para dar uma de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Esse infeliz fez essa música para humilhar Jesus, dizendo assim: eu morrer pelo pecado dos outros. Ele não poderia morrer mesmo, mas o meu Cristo morreu. Morreu e suportou tudo. Ficou em silêncio naquela cruz, para a gente fazer muito barulho aqui nessa noite. Enfrentou o diabo, aguentou calado, porque sabia que nós não íamos aguentar. E tem um problema na cruz agora. Pergunte qual? A morte. Pergunte por quê? Ela estava lá no alto do Gólgota, estava esperando. A morte andava com uma foice chamada aguilhão. Já deve ter visto os desenhos da morte. Sempre aparece uma caveira com um manto negro e uma foice. Aquela foice se chama aguilhão. Na cultura judaica, a morte é um espírito. É um espírito que obedece a Deus e que chega com esse aguilhão e corta o fio de prata que sustenta o homem nesse mundo. A Bíblia diz que a vida é como um fio de prata. E somente a foice da morte pode cortar o fio de prata. A morte está lá no alto do Gólgota. E ela tem um problema. Porque Jesus não morre de jeito nenhum. Nem pode morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Só morre quem peca. E Jesus nunca pecou. Como Jesus nunca pecou, ele não podia morrer. Você já pensou nisso ou não? Se Jesus não desse um jeitinho, ele estava pendurado na cruz até hoje. A morte não podia matá-lo, é lei estabelecida. A alma que pecar, esta morrerá. É Deus dizendo a Adão: o dia que pecar, você vai morrer. O homem está ordenado a morrer, porque ele peca. A morte é o salário do pecado. Mas Jesus nunca pecou, então ele está na cruz. A morte não pode levar ele. A morte olha para ele de longe e diz assim: eu vou te levar. Ela vem andando com aquela foice. Ela chega perto dele. E Jesus está assim, ó. Mas a morte, como é um espírito, olha dentro da carcaça. E dentro da carcaça de Jesus estava o Cristo. Não, você não entendeu, nem todo mundo. Eu vou desenhar. Ele era homem e era Deus. Ele era homem e era Deus. A parte humana dele está lá, vencida na cruz de cabeça baixa. Mas o lado divino está dentro dele. E o lado divino que está dentro dele é Deus. E Deus não se curva para ninguém. Jesus estava assim, ó. Mas o Cristo estava assim. A morte queria arrastar Jesus, mas tinha que passar por cima do Cristo. Quando ela chegou no peito de Jesus e bateu aquela foice, a foice dela quebrou. E ela não pôde matar Jesus. Isso não é loucura minha. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer isso: ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão, ó morte? Travada foi uma batalha na cruz, e a vitória foi de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia.
morte não conseguiu matar Jesus. Então Jesus antecipa a morte dele por dois motivos. Primeiro, ele tinha que morrer antes daqueles dois homens, porque os soldados davam um tempo para o suplício, e logo depois eles vinham com um martelo gigante, quebrava a perna das pessoas com esse martelo, porque ao quebrar a perna, eles não tinham mais sustentação, e quando perdiam a sustentação, entravam em um trabalho de óbito. Então o salmista disse que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Então Jesus tinha que morrer antes para os ossos deles não ser quebrados. Mas ele morreu antes por outro motivo. Pergunte qual? Toda vez que a morte cruzou o caminho de Jesus na Bíblia, ela foi vencida. A viúva de Naim está carregando o filho no meio do cortejo fúnebre. Jesus parou o cortejo fúnebre e disse ao moço: levanta desse caixão. E o moço ressuscitou. A morte entrou na casa de Jairo, chamaram Jesus. Jesus olhou para a menina e disse: Talita cumi, levanta e anda. A menina levantou e ressuscitou. A Bíblia Sagrada vai falar para nós que Jesus chegou lá no defunto mais famoso da Bíblia, que eu já falei dele aqui para vocês, que estava dentro de um cemitério, o nome dele é Lázaro. E olha que interessante, é o único dos defuntos que Jesus chama pelo nome. Já pensaram nisso? Não? O filho da viúva de Naim tinha nome, sim ou não? Mas Jesus falou para ele: moço, levanta. A filha de Jairo tinha nome, a gente não sabe qual é. Tem gente que acha que é Talita, mas não é Talita. Jesus diz Talit cumi, pelo poder do talit, um manto que o judeu usa para orar. Jesus chamou: menina, levanta. E a menina levantou. Agora ele está dentro de um cemitério, e esse ele vai chamar pelo nome. Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque ele está num cemitério. Se ele grita morto, levanta. Tá difícil aí os neurônios, vou falar de novo. Ele está num cemitério. Se ele grita morto, ressuscita, o cemitério inteiro levantava. Porque quem estava falando era o Cristo, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta. Então esse diz: Lázaro, sai para fora. Todas as vezes que a morte cruzou o caminho dele, ele acabou com ela. Agora ele está pendurado na cruz do meio. Se o bandido da esquerda morre, o que vocês acham que ele ia fazer? Vai? Só você teve coragem, Leonildo. Vou falar de novo. Se a morte resolve levar o bandido à direita, ela não ia, era morrer. E ele fala: ressuscita, perto de mim ninguém fica morto. Ressuscita, perto de mim ninguém fica morto. É por isso que dentro de uma igreja como essa, ninguém pode dormir no culto. Jesus está aqui, e quando ele está na casa, há festa na casa. Aleluia. Então ele escolhe a hora de morrer. Ele olha para o céu e diz: Pai, nas suas mãos eu entrego. Ouviram aí? Ninguém toma. A morte não pode me levar. Nas suas mãos eu entrego. Eu estou me doando. Nas suas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele expirou. E quando ele morreu, o céu se fechou. O astro-rei, o sol, parou de brilhar. Houve um terremoto em Jerusalém. O templo rachou-se no meio. O véu do templo caiu no chão. A história diz que Caifás saiu correndo como um louco e ficou surtado. Em outro testamento nós vamos ver na Bíblia dizer que sepulturas foram abertas. E o corpo de muitos santos foi visto andando pela terra e desapareceram depois. Agora Jesus desaparece por 3 dias. Quantos dias? Os discípulos estão perdidos, estão esbaforidos, cansados. Até que chega domingo de manhã. E aqui eu encerro. Domingo pela manhã as mulheres vão à sepultura, ao sepulcro, para ungir o corpo dele. E quando chegam para ungir o corpo dele, a pedra que tapava o túmulo está arrolada. 2 homens de branco estão sentados sobre ela. E eles gritam às mulheres: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Por um período de 40 dias, ele resolve aparecer para as pessoas. Ele começa ali no jardim mesmo. Um dos evangelistas vai dizer que Maria, possivelmente Maria Madalena, saiu correndo no meio do horto, no meio do jardim, e de longe ela vê um homem vestido, e ela grita: horteleiro, hortelão, jardineiro, onde você colocou o corpo do meu mestre? Ele se vira para ela e diz: Maria. E quando ele diz Maria, ela diz: Rabi, Raboni, és tu? E ele diz: sou eu, Maria.
E ela corre para dar um abraço nele. Quando ela se aproxima dele, ele estica a mão e diz: não me toque, Maria. Não me toque, porque eu ainda não fui glorificado. Eu ainda não fui exaltado pelo meu Pai. Avise aos discípulos que eu vou encontrar eles. Por 40 dias, ele aparece para 500 testemunhas na terra. O evangelho é cheio de testemunhas. No final dos 40 dias, diante das 500 pessoas, ele marca um ponto de encontro. Ele está no solapé de uma montanha. 500 testemunhas estão olhando para ele. Ele está falando e ninguém dá atenção para o que ele fala. Pergunte por quê. Ninguém acredita no que está vendo. 43 dias atrás ele estava pendurado na cruz. Não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Homem de dores, experimentado em trabalho. Mais de 400 cortes no seu corpo. E agora ele está ali, curado, ressuscitado, reluzente. As pessoas estão olhando ele falar e ele mexendo as mãos, estão vendo buraco na mão dele. E estão dizendo: é ele, é de verdade. De repente ele para a conversa e diz: vocês querem me fazer alguma pergunta? E olha o que vão perguntar para ele: é nesse tempo que o Senhor vai livrar Israel da mão dos judeus?